Olá pessoal, vamos lá então na nossa correção da atividade 3.2, não é isso? Fala sobre funções. Pessoal, só alertando vocês perceberam que matemática não se aprende apenas vendo, olhando, né, o professor. Vocês têm que colocar a mão na massa, tá? Então esse é um aviso que eu deixo para vocês. Tentem, utilizem a capacidade de raciocínio, de pensamento. Vejam o conteúdo que vocês estão estudando, apliquem ele, porque se não houver essa movimentação de ideias aí com você, matemática ela não vai. E não se preocupe se o erro ocorrer. Ninguém aprende nada se não cometer erros, né? Então isso faz parte do processo de aprendizado, ok? Bom, dito isso, agora vocês pegam a atividade de vocês, vamos fazer a nossa correção aqui, ó. Questão número 1, que foi dada sobre funções, né? O preço da passagem de ônibus urbano em certo município é R$ 2,40. Copie e complete em seu caderno um quadro como o mostrado a seguir. Bom, o número de passagens vendidas aqui... Bom, ele diz que o preço da passagem aqui é R$ 2,40, não é isso, pessoal? Então, se ele vendeu 0 passagens, então é óbvio, né, que você vai ter aqui R$ 0. Se vender uma passagem, você vai ter um valor de R$ 2,40. Se você vender duas, R$ 4,80 e assim sucessivamente, né? De 4, 48, quanto que é mais R$ 2,40 aqui? 7,20. Ah, não, mas aqui já não é 3, aqui é 5. Vamos ver aqui, ó. 5 passagens multiplicado por 2,40. É isso? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Sobre 2. 5 vezes 2, 10. 2, 12. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, R$ 12. Se você vender 18 passagens, ok, 18 passagens vai ser 18 vezes 2,40. Dá R$ 43,20, né? 43,20. Tá aqui completo o quadro. Item A. A relação entre os valores de x e y representa uma função. Bom, essas duas grandezas aí, né? Elas estão sendo relacionadas. Para cada passagem, então é 2,40. Então você vai dizer sim, é uma função, ok? Qual é a variável independente? A variável independente e a variável dependente. Bom, a gente pode chamar então de variável independente. Variável independente é a quantidade de passagens que você vende, né? Então essas passagens que você vende não dependem de nada. Então aqui, quantidade de passagens, beleza? E a variável dependente? É aquela que depende, né? Qual a grandeza aqui que depende de alguma coisa? É o valor da arrecadação, tá bom? Valor da arrecadação. É só isso. Escreva a lei da função que relaciona a arrecadação e o número x de passagens vendidas. Vamos chamar então a de arrecadação, tá? Eu tenho que escrever o que significa essa letra, senão você fica perdido no problema. E o x significa o número, esse aqui é o item C, o número de passagens vendidas, ok? Então a arrecadação está em função de x, ok? A arrecadação em função de x é 2,40 multiplicado por x, né? Porque é R$ 2,40 cada passagem. E x é o número de passagens vendidas. Então, x vezes 2,40, ok? Questão 4. Uma empresa produtora de suco de laranja vende uma parte de seus produtos no mercado brasileiro
e exporta outra parte da produção de acordo com os dados do quadro a seguir. Então, o produto aqui, suco concentrado, 1 litro, né? Preço unitário para o mercado interno, R$10. Preço unitário para exportação, R$8. Item A. Obtém a lei da função. Gente, quando fala lei da função, é aquela formulazinha que relaciona as duas grandezas. Ah, professor, eu tenho dificuldade. Infelizmente, você vai ter que aprender a utilizar a sua capacidade de abstração em cima disso aqui. Porque vai ser cobrado constantemente, não só agora, mas durante todo o seu percurso aí. Então, obtém a lei da função, ou seja, uma fórmula que relaciona o y, que é o valor das vendas, para o mercado interno. Está vendo que eu estou interpretando o texto? Ele quer uma fórmula onde o y, que são as vendas, esteja relacionada com a quantidade x vendida, tá? Então, vamos pegar o item A e vamos escrever aqui, ó. O y e o x já estão definidos no problema, então eu não vou escrever o que significa essas letras, tá? Então, o valor das vendas y é igual a... Ele quer para o mercado interno, né? Então, o mercado interno é R$10 o litro. Então, a gente coloca R$10 o litro multiplicado por x litros vendidos. Tá? X é a quantidade de litros que se vende e a gente não tem um valor definido para ele. Depois que a gente pode atribuir um valor qualquer. Mas a fórmula é essa, tá bom? O Y significa o valor, né, o valor obtido das vendas, e o X o número de litros vendidos. E o item B, a mesma ideia, só que as vendas é representada aqui pela letra Z, tá? Então, Z seria 8 multiplicado por X. X é o número de litros vendidos. Dê um exemplo de uma grandeza... Dê um exemplo de uma grandeza que varia em função de outras. Tem infinitas, né? Vou pegar uma aqui, então, por exemplo. A área de um quadrado, por exemplo, né? A área de um quadrado em função da medida do lado do quadrado. Tá? Então, o quadrado, para achar essa formulazinha, ó, área é igual a L ao quadrado. Né? A área de um quadrado é igual a L elevado a 2. Isso é uma potência. Ok? Poderia ter se colocado outro exemplo? Poderia. Você vai escolher o exemplo que você quiser. A medida da altura de um retângulo, cuja base mede 2 cm, pode assumir diferentes valores positivos. Copie o quadro a seguir em seu caderno e complete-o associando a cada exemplo de medida da altura ou da área do retângulo a medida correspondente. Galera, é o seguinte, às vezes eu gosto, e eu acho que você tem que entender isso que é importante, às vezes uma imagem, ela ajuda você a raciocinar, tá? Então veja só, ele falou que a altura aqui é 2 centímetros, né? De um retângulo, Só lembrando que o retângulo aqui são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, a altura aqui é 2 centímetros, ok? E esse lado aqui, ele não me falou quem é, falou que é x, é um valor desconhecido. Então, a área de um retângulo é multiplicar um lado pelo outro. Então, 2 vezes x, ok? Aí ele quer que você complete esse quadro. Ó. Se a medida da altura aqui é 2, quanto que vai medir a área em centímetros quadrados? Ah, não, ele falou que a base aqui, ó, a base que vale 2, tá? Mas ele falou que nesse caso a altura vale 2 também. Então, se o x vale 2, olha só o que acontece aqui, ó. No lugar da altura, eu coloco 2, não é isso? Aqui vai dar 4 centímetros quadrados, então aqui é 4, ok? A medida da área aqui, ele falou que deu 8.
olha, preste atenção. Eu sei que a base aqui é 2, a altura não sei. Tá? Essa altura vai mudar. Só a base que ele falou que é fixa, que é 2 centímetros. Tá? Então veja só, se a base é 2 e a área deu 8, ó, a área deu 8. Então, a área é um lado multiplicado pelo outro, um lado desconhecido, tá? Vamos chamar aqui de x. Então, 2 vezes x é igual a 8. Se eu multiplicar esses dois números para achar a área deu 8, que número multiplicado por 2 vai dar 8? Né? Só tem uma possibilidade. Ou então você passa o 2 dividindo. 8 dividido por 2 é 4. Ou então 2 vezes 4 é 8. Resposta final, x é igual a 4. Tá? Ou seja, a altura aqui vale 4. Essa altura aqui valeria 4. Beleza? Porque 4 vezes 2 é 8. X é 4 centímetros. Obtenha a lei da... Ah, tá faltando o quadro aqui ainda. Medida da altura, 5,5. Então, veja só, apagando aqui, porque eu estou achando os valores, mas esses cálculos têm que constar nas atividades de vocês, tá? Se a altura aqui é 5,5, quanto que vai ser a altura, então? Ou a área. 2 vezes 5,5 vai dar 2 vezes 5,5 é 11 centímetros quadrados. Então, aqui, se a altura é 5,5, aqui é 11. Percebeu aqui que depende muito? Olha, quando você tiver uma função, o problema pode te dar o valor da variável independente, tá? Que seria esse x aqui, ou te daria o valor da variável dependente, que seria a área. Tá? Então, fica atento que você pode substituir num lugar ou em outro. Tá? Aqui, ó, nesse quadro aqui, ele falou que a área mede 22. Preste atenção. A área é 2 vezes x, né? Porque essa altura aqui muda. Então, quem que vai ser essa altura x? Ora, se a área aqui vale 22, que é igual a 2 vezes x, tá vendo que eu substituí no lugar da área? Foi igual aquela questão anterior, né? No lugar da área eu coloquei 22, né? Porque, ó, o 22 está me falando que é a área, ó, tá vendo? Então, quem é o valor de x, né? Então, x sobe para nós que é 11 centímetros, beleza? 2 vezes 11, 22. Tranquilo? Então, aqui eu completei o quadro. Obtenha a lei da função que relaciona a medida da área A do retângulo e a medida H da altura. Essa aqui eu acho que eu já escrevi para vocês, né? Então, a área em função de x, que é igual... De x não, de H. Ele falou que era H aqui, né? A letrinha pouco importa, né? O problema falou que é H, poderia ter sido x, aí não faz grande diferença, não. Então, a área em função da altura é 2 vezes H. Então, no lugar desse x aqui, na verdade, é um H, tá bom? É um H. E aí ele pediu só a lei da função. Quando falar lei da função, é a formulazinha que ele está pedindo para você. Adiante. O valor pago por determinada quantia de mamão, papaya, depende de que grandeza em cada caso. Então, você tem a barraca aqui do Paulinho, a barraca do banca do Sr. Joaquim, né? Então, aqui do Paulinho, a grandeza que o valor vai depender, não é o quilograma aqui, galera. Então, o valor depende do quilograma. E o Sr. Joaquim ali, ó, é a unidade vendida, tá bom? A unidade vendida. Então, cada mamão aqui custa 5,40 e aqui é 4,50 o quilo, né? O quilo. Então, vamos lá, letra B.
Em que condições comprar uma unidade de mamão na banca de seu Joaquim é vantajoso em relação à compra do seu Paulinho? Esse é um tipo de problema que você tem que pensar bem, como é a atividade aí de vocês sobre a conta de água. Vocês têm que pensar bem sobre como resolver esse problema aqui de onde é mais vantajoso comprar, né? Como que é mais vantajoso comprar na barraca do seu Paulinho, do seu Joaquim, na banca do seu Joaquim. Então, se eu comprar uma unidade aqui na banca do seu Joaquim, pode ser que seja mais vantajoso, mas pode ser que seja prejuízo, né? Porque se ele comprar um mamão aqui, o mamão é fixo, 5,40 a unidade. Mas se der um valor que for menor do que 1 quilo, ou menor do que 1 quilo, talvez seria melhor ter comprado aqui na banca de seu Paulinho, né? Então, como é que a gente poderia estar resolvendo essa ideia aqui? Uma das saídas, uma das soluções, a gente pensar o seguinte, ó. 1 quilo aqui no seu Paulinho corresponde a R$ 4,50, né? Mas quantos quilos corresponderia se eu tivesse que pagar no mínimo 5,40 aqui? Entendeu? Eu estou fazendo uma regra de 3, uma proporção. Ah, professor, eu não sei como é que é essa proporção. Aí é uma questão que a gente tem que, então, fazer retrospectiva lá do 6º ano, 7º ano, porque, né, regra de 3, proporção, é um conteúdo que, apesar que esse ano a gente ainda vai ver novamente, tá? Mas a proporção aqui é essa, ó. 1 quilo corresponde aqui a 4,50, então X quilos, quantos quilos vai corresponder a essa unidade aqui do seu, se fosse no seu Joaquim? Então, ó, preste atenção. Aqui você multiplica cruzado, tá? Vai ficar assim. 5,40 vezes 1 é 5,40. X vezes 4,50 é 4,50 vezes X. Passa esse X, esse 4,50 dividindo, porque esse aqui está multiplicando, eu inverto a operação para o outro lado, né? Então, 5,40 por 4,50. Aqui o X seria 1,2 quilos. O que significa para nós, então? Né? Uma resposta bem clara aqui. Porque ele perguntou em que condições comprar uma unidade de mamão na banca de seu Joaquim é vantajoso em relação a comprar de Paulinho. Ora, se aqui a banca do seu Joaquim, se a unidade dele, se o mamão dele desse 1 quilo, ele está pagando 5,40. É maior do que esses 4,50, então é prejuízo. Porém, se eu comprar um mamão de 1,2 kg aqui no seu Joaquim, um peso maior do que 1,200, já é mais vantajoso. Né? Já é vantajoso, porque aí eu vou estar... eu estou pagando 5,40 e vai ser um valor maior do que 4,50. Então, você responderia aí, né, tranquilamente assim, ó. Seria mais vantajoso... Gente, esse mais aqui é só... Não, deixa eu escrever direitinho, senão você vai querer fazer isso nos seus textos. Seria mais vantajoso se a unidade pesasse mais do que 1,2 kg, né? 1,2 quilos. Porque aí você estaria comprando mais mamão por um preço menor, beleza? Então é isso, parem, reflitam sobre o problema, né? Os problemas, as atividades, porque agora você vai averiguar o que você precisa corrigir. Boa sorte, estamos juntos, precisando, estou aqui.